dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez juntinhos aqui no Entrevista com elas. Daniela Santos, minha parceira. Teodora Malacrida, um prazer maravilhoso estar com você novamente para essa conversa incrível. A nossa entrevistada de hoje tem uma história excepcional. Incrível! Você vai ficar até o final, porque você vai aprender muito. Eu vou aprender muito e até eu também tenho certeza disso. Não é só sobre empreendedorismo, é sobre vida. Isso que é o mais legal, Se né, Dani? liga no que vem por aí. Isso que é o mais legal aqui no nosso podcast, no Entrevista com Elas. Não é só sobre empreendedorismo, é sobre vida. Isso é o mais fantástico, né, Theo? Muito, muito. E a gente tem novidades? Várias novidades, né, Dani? Eu tô esperando, não sei se já vai entrar, mas vai entrar ali. Vai entrar já já. Vocês já devem ter visto. Eu imagino. Gente, nossa parceira, a Home Angels, está com a gente, acreditando nesse projeto, começando uma história linda em Tangará e a gente está começando junto. E isso é maravilhoso. A Renata já esteve aqui, entrevistamos ela. A Home Angels, gente, é uma empresa que veio para Tangará recente, né, Theo? Recente. Para cuidar de pessoas. Exatamente. De repente, você tem um pai, uma mãe que são idosos, ou alguém da sua família que passou por uma cirurgia, ou uma pessoa que tem necessidades especiais e precisa de alguém para cuidar e você não tem Precisa de tempo. alguém. Então, você Hoje o vai dia é contar corrido. com a equipe da Renata para te ajudar nesse seu processo, na sua vida, na sua família. Isso é maravilhoso, a gente ter com quem contar. E É o mais a tal legal- rede de apoio, mas com Exato. profissionais, Com né, Theo? profissionais. E o mais legal, olha lá, Home Angels acabou de aparecer. O mais legal é que eles amam pessoas, então eles amam cuidar de pessoas. É um cuidado profissional e um cuidado que tá ali junto com você, junto com a sua família. Vale a pena conhecer Home Angels. Aproveita e já dá um clique também lá na entrevista da Renata, que a gente fala um pouco mais sobre a Home Angels lá. E já segue a página da Home Angels também para você ficar por dentro deste novo empreendimento aqui em Tangará da Serra e nosso novo parceiro. E detalhe, se você quer 10% de desconto nos serviços da falando. Home Angels, já fala que você tem um voucher do Entrevista com Elas. O código é Entrevista com Elas e você vai ganhar 10% de desconto nos serviços da Home Angels. Isso é maravilhoso, aproveite isso. Entre agora no Instagram da Home Angels, já começa a seguir Isso aí. e já manda uma mensagem no direct e já pede o seu desconto de 10%. E hoje Certo? certinho. E hoje nós continuamos lindas, vestidas de Brana, né, Dani? Brana, o lookzinho, ó, essa Olha o blusa look da Dani cheio hoje, gente. de lese, de babado, super na moda. Eu tô achando linda essa blusa. E até, ó, tá toda colorida de no laranja laranja, hoje. com pedrinhas Umas coloridas, um pedras. charme. Gente, Perfeito, aproveita. gente. Brana Modas também no Instagram, já começa a A seguir. parte de baixo também tô usando Brana, vocês vão ver aí nas fotos. Ai, mas vamos pra nossa entrevistada, Dani? Vamos, que eu tô com uma Meu vontade de Deus. começar essa conversa logo, Theo. Porque a conversa é boa demais. Gente do céu, de boia fria a dona de escola. Olha, Fala sério, e muito Dani. mais coisa nesse meio Nossa, tempo aí, né? Muito pensa. mais coisa. Luzia Correia é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Luzia? Ai, gente, tudo bem? Eu tô me sentindo super feliz e Ai, que lisonjeada delícia. com as palavras, né? E eu espero que diante dessa entrevista eu possa levar uma história de vida aí que possa animar muitas mulheres a recomeçar, né? Assim como vai você animar. recomeçou. Olha Assim isso. como Com eu. certeza. E nós vamos começar por aí, por essa deixa que a Theo trouxe aqui. Você, antes da entrevista, você começou a contar. Ó, quando eu tinha 11 anos, trabalhava como boia fria. Que história é essa? Conta para as pessoas entenderem a sua trajetória, Luzia. Então, eu vim para Tangará da Serra com 11 anos de idade, eu, minha mãe e mais 3 irmãos. Os 2 mais velhos já moravam aqui, né? Vocês vieram de Amambai, Mato Grosso do Sul. Amambai. Passamos por situação financeira difícil, né? Eu tenho um histórico, né, com um pai viciado em jogo. Olha. A gente tinha uma situação financeira, uma situação econômica considerável, muito boa. E perdemos tudo. Por causa tudo do que jogo. tínhamos. Era jogo de Exatamente. baralho, jogo de bicho, que as baralho. pessoas jogavam muito E antes. como morávamos ao lado do Paraguai, ele jogava muito em cassinos, né? Hoje meu pai Nossa. falecido.
perdeu o que tinha com o jogo. Exatamente. O que vocês tinham? Vocês tinham propriedades? Propriedades, chácaras, sítio, casas muito boas, né? Para a época, nos anos de 70 e tantos, você ter televisor, telefone em casa. Então, era considerada uma família de uma posição social também. Privilegiada. Privilegiada. Meu pai era um homem muito conhecido, que impunha muito respeito. Enfim, viemos para Tangará da Serra, minha mãe com os 4 filhos e os 4 menores. E ele ficou lá? Não, ele saiu antes. Ele De casa. saiu antes porque, enfim... Já tinham separado? Já tinham separado. Tá. Sim. Né? E ela ficou aguentando as pontas ali. Eu falo que a gente tem muito de nossos pais. E eu sempre quis ter muito da minha mãe. Uma mulher muito guerreira, muito forte, né? Que ficou lá, enfrentou toda a situação e veio conosco para Tangará. E aqui o meu primeiro trabalho foi às 4h30 da manhã. Minha mãe arrumava a nossa marmitinha, eu e o meu irmão. E subíamos em um caminhão e íamos fazer colheita de algodão. Com 11 Não sei anos se de vocês idade. conhecem Sim, ali a flor conheço. do algodão e onde fica a esponjinha mesmo Sim. do algodão. E ele é cheio daquelas pontinhas, né? Hoje tem uns Luzinha. maquinários enormes que fazem a colheita e na época era amarrava uma bolsa aqui na cintura e você ia colocando e colocando para o dia final inteiro. dia inteiro e para o final do dia pesar aquela bolsa, aquele saco enorme que você amarrava na cintura. Aí, né? conforme o peso, ganhava o dinheiro. Exatamente. Era por colheita, então. Só que Produtividade, assim, né? exato. Eu lembro que eu e meu irmão, nós víamos mais isso como uma brincadeira, Sério, Lu? sabe? Você gostava de, eu então? gostava no meio de adultos. Era uma coisa assim que nós não encaramos, ou eu não trouxe trauma nenhum dessa época. Sério? Foi algo assim que a gente fazia porque precisava ajudar em casa. O dinheiro não era para nós, né? Era para Vocês moravam... colocar. Era para poucos, né? Vocês moravam de aluguel Nós nessa chegamos em Tangará e fomos morar, saímos de uma casa bem grande, né? Consideravelmente grande. E fomos morar em uma casa de madeira com 4 peças aqui. Meu Deus. E a tua mãe E fazia não o quê? tínhamos nem televisão. Nossa. Minha mãe sempre foi dona de casa. Dela não ia na colheita do algodão. Não, sempre cuidou dos filhos. Vocês iam sozinhos, você e seu irmão. Seu irmão O tinha caminhão quantos anos? parava na avenida, ele 1 ano mais velho que eu. Ele 12 e você 11. Exatamente. E aí sua mãe ficava em casa cuidando dos outros pequenos. Tinha os outros 2. Mas mais o dinheiro novos. que vocês ganhavam dava para sustentar a família? Nós tínhamos a ajuda da minha irmã mais velha, casada, que já morava aqui, e um irmão que veio antes e trabalhava no banco. Ah, sim. E quanto Né? tempo ficou nessa situação, assim, de vocês terem que ir colher algodão para ter dinheiro, para botar comida na mesa? Não sei te dizer ao certo quanto tempo, né? Não sei te dizer Mas isso ao te per- ensinou? Ao certo porque... Não, com certeza, ensinou muito. Mas logo após isso, eu comecei a trabalhar de babá, cuidando de crianças, né? E aí que começa essa tá. história como empreendedora, dona de escola, né? Dona de Eu escola. sempre faço essa ligação. Começou lá atrás, né? Cuidando de crianças. E era criança pequenininha, grande? Bem como que era? pequenas, eu devia ter uns 12 anos já. Uma criança de 1 ano e pouquinho e outra de 4 anos. Você As cuidava duas? na casa? Cuidava na casa. Estudava de manhã e cuidava à tarde. O que também não é fácil. Não. Você cuidar de uma criança de 1 ano e pouco, uma de 4. Aham. Com 12 anos, né? Com 12 anos. Hoje você vê Estudava alguém de com manhã. 12 anos, você fala, uma criança, como é que vai ter responsabilidade, né? E ficar com alguém. E eu ficava sozinha na casa deles, ali eu lavava a louça, depois eu já lavava a roupa das Ai, crianças. você já ajuda. E a mãe Você já já pedia ajudava. para eu ir organizando a casa. Então, ali eu trabalhei, eu acho que 1 ano e meio. E aí, todos os dias, eu passava em frente a uma loja. Olha que coisa legal. E eu não sei se eu sentia vontade de brincar, o que acontecia era uma loja de presentes. Eu sou apaixonada em loja de presentes Sério? e decoração. Eu falo que é algo que eu carrego. Se eu não fosse dona de escola, seria dona de uma loja de presentes. Ai. E tinha brinquedos. E um dia eu parei com as crianças, porque eu saía muito passear com as crianças. Aham. E eu perguntei se eles não precisavam de uma funcionária. Ai. Ele falou assim, olha, seria para você? Eu disse sim. E o que você faz com essas crianças? Eu disse, eu cuido. Então, fala para sua mãe vir até aqui a loja. Meu Deus, eu fui para casa numa empolgação.
E minha mãe foi lá conversar, eu fui contratada para trabalhar Nossa. nessa loja. Essa loja existe ainda em Tangará? Essa loja não. Não. Não existe mais em Tangará. Eu trabalhei lá uns 3 anos e eu era apaixonada pela loja, vendia muitos Os donos brinquedos. eram daqui? Os donos, sim, há São pouco ainda? tempo encontrei eles, não sei se estão aqui ainda. É. Porque aí eles venderam a loja, né? Enfim. Então, Uma você história- já estava ascendendo, crescendo aí profissionalmente. Porque você começou colhendo algodão, depois foi ser babá. Aí você já foi vendedora de loja. Vendedora. Né? Você já foi E sou crescendo, apaixonada né? por vendas. Ah, Eu sou apaixonada por vendas. Mas para ter a escola mesmo, é um negócio, Você né? está É um vendendo negócio. Você o tá tempo vendendo todo. Está Tempo vendendo o inteiro. tempo todo. E eu falo que o grande sucesso está aí. Né? Gostar de gente, gostar de comunicação. E você está vendendo o tempo todo. Pois é, Quer mas seja- cada vez a gente chega à conclusão que todos os negócios giram em torno desse tripé que você tudo passou aí, vira, viu? gira em torno da Exatamente. venda, Dani. Gente, Exatamente. venda. Vamos Ai, ai. aprender a vender. Né? E aí, aos 16 anos, minha mãe saiu de Tangará da Serra com os meus 2 irmãos mais novos. E o meu irmão, esse já tinha 15 anos, que era um ano mais velho que eu, e saiu para jogar futebol fora. Jogou futebol profissional. E eu Olha. fiquei com a minha irmã, casada em Tangará da Serra. Continuei estudando, trabalhando. E aos 18 anos tive uma gravidez precoce, né? Bem nova. E aí eu tive que encarar o mundo sozinha, não, né? Com um filho. Com um filho. Com um filho, E não casou exato. com o pai da criança. Não, ele tinha 40 dias, o meu filho Gustavo, quando eu saí de Tangará, porque os avós paternos moravam em Sapezal. Sim. E eles me ofereceram um auxílio, cuidando dele, até que eu me reencontrasse, começasse a trabalhar. Uhum. E eu fui para lá. Pra Sapezal. Para Sapezal. Os avós queriam, na verdade, o neto perto. Neto perto. Aí você foi. Foi para Sapezal. E como é que foi esse período? Exatamente. Eu demorei um tempo lá para começar a trabalhar, morei com eles. Depois eu já saí da casa deles e comecei a trabalhar sua em uma independência loja, a também. minha independência. E eles sempre cuidando do Gustavo, né, para eu trabalhar. Tenho um relacionamento muito bom Que legal, com eles que até bom. hoje. E assim, graças a Deus, fui Quantos seguindo. anos isso? Quantos anos tem o Gustavo hoje? Gustavo tem 30 anos. Nossa. E lá você trabalhou no quê? Em loja também? Lá eu trabalhei numa loja há muito tempo. Conheci uma pessoa que me acolheu como se fosse filha. E depois fui morar na casa deles. Olha que Fui legal. morar na casa deles e dali eu tive a minha primeira casa. Há 30 anos, né? Há Era 30 comum anos. isso daí, geralmente, né? Não tenho... a nossa vida aqui é complicada, tá difícil. Vai passar um tempo ali na casa dos amigos, né? De parentes, alguém assim, que tem uma condição melhor. Nesse caso, era a própria empregadora, né? Luzia, Sim, que sim. acolheu ela. Há 30 anos, isso era comum. Hoje em Eles- dia não é mais, né, Eles Dani? são pioneiros em Sapezal e a família que deu vida à cidade, eu conheci e criei um vínculo Olha que maravilha. muito bom com Você eles, falou né? que você teve a tua primeira casa. Eu não entendi. A tua primeira Eu casa, em que comprei. sentido? Ah, você comprou uma eu casa lá. comprei a primeira casa. Com o dinheiro com que Uau. você trabalhava, você conseguiu juntar para comprar uma Uhum. casa? Através de financiamento, Tá, né? sim, Mas mas- tive, aham. minha primeira Lá em casa Sapezal. lá em Sapezal. Exatamente. Que legal. Morando lá. Hoje, aquela história, né, que todos falam, se voltar o tempo, meu Deus, será que eu faria tudo isso? Tudo de novo, né? Né? Então, eu falo que é muito da idade. A gente não pensa muito em consequências. Eu vou. Aham. Eu não queria a responsabilidade de ficar em Tangará e voltar a morar com a minha mãe, tendo um filho. Aham. E eu falei, eu preciso enfrentar. Em que momento você Mas volta? eu via isso de uma maneira ainda bem tranquila. Eu ainda não via como uma responsabilidade, algo muito sério. Eu encarava uma boa, Sim. sabe? Muito pique para trabalhar. A facilidade da comunicação, que Né? eu acho que ajuda bastante, né? Aham. Que momento, perdão? Em que momento você retorna para Tangará? Eu fiquei morando em Sapezal 11 anos. É.
Lá eu tive meu casamento. Ah, você casou lá, então. Casei em Sapezal. Casei Casou em em Sapezal, teve mais uma filha. Tive 2 filhas. Uma eu perdi. A Vitória nasceu, teve um probleminha no pulmão, acabei perdendo. Nasceu aqui em Tangará. Tive uma foi gravidez. Logo em seguida? Foi logo em seguida? Ela nasceu e morreu ou teve algum... Ficou uns dias na UTI. Sério, Teve um Luzia? probleminha de pulmão. Hoje ela teria quantos anos? Ela teria hoje 23 para 24 anos. E o teu menino tem o mais novo? Eu tenho uma menina. Uma menina. É, Gabriela, casal. que faz medicina, estuda fora, que tem 22 anos. Tá. Ah, foi logo Aí, em seguida. logo em seguida, eu engravidei da Gabriela. Tive a Gabriela. Morando ainda em Sapezal, morei até... A Gabriela tinha 1 ano quando saímos de Sapezal. Saímos de Sapezal em função do trabalho do meu ex-marido, né? Uhum. Fomos morar divisa com Goiás. Fazenda. Fazenda. E lá a Luzia se transforma novamente e vira uma dona de casa, o que não é ruim. Não. Pelo menos ao meu ver. Sabe o que eu costumo dizer? Se fosse hoje e com o conhecimento que eu tenho, seria muito diferente. Eu abraçaria essa causa de ser mãe, cuidar dos meus filhos e dona de casa. Quantas mulheres gostariam de fazer isso? Ai, Pois é. Luzia! É verdade. Que pergunta maravilhosa. Quantas mulheres gostariam? Vocês sabem por quê? Porque o tempo passa e a gente só vê realmente isso quando os filhos estão adultos. Onde é que eu faltei? O que foi que faltou para eles? Né? Porque sempre, conversando com uma psicóloga, eu perguntei a ela, será que só eu me faço essa pergunta? Ela disse sim, não, todas as mães. E todas as mães vão sentir culpa de algo. Eu Olha acho que é isso do feminino, né? É do feminino, mas é muitas algo mulheres gostoso. têm Eu realmente gosto, essa eu me queixa. emociono porque eu gosto disso. Eu acho, lá em casa, eu procuro ter pelo menos uma refeição com nós 3. Eu, meu esposo e meu filho, porque é o momento que a gente tem para estar junto, sabe? Sim. E eu acho que se eu estivesse em casa, claro que é um serviço que nunca tem fim, né, Luzia? Nunca Também tem não é fim. fácil cuidar A de gente casa, ama né? a nossa profissão, mas ama estar fazendo, servindo, pondo mesa, mais simples que seja, mas coloca lá, serve, servir o outro, o ato de servir. Isso é gostoso demais. O ato de servir. E eu acho que uma das formas minha de amar é o ato de servir. Você gosta. Eu gosto. E aí vem a escola. Eu gosto. Isso, servir não, tem... ainda leva um tempo, Até a porque escola chegar. morando lá, sendo dona de casa, você entra em crise ali, o que você pode fazer? Ô, Luzia, você disse que você era daquelas umas de ficar limpando o tempo inteiro. Virei maníaca por limpeza. O que você faz numa fazenda? 2 filhos, né? Um tava com 9, outra com 1 ano. E você o tempo todo em casa, o que é que você vai fazer? Vai limpar. Você quer se sentir útil de alguma maneira? Produzir alguma coisa? Aprendi a cozinhar bem. Por exemplo, eu sempre tinha na minha casa congelado. Chegasse uma visita, tinha pão de Gente, que queijo legal. feito, tinha quibe feito, tinha risoles feito. Cozinhava muito, gostava de fazer sobremesas, casa muito bem organizada. Mas, de repente, você fala assim, não, eu tô doente, eu tô adoecendo. Porque Você conseguiu enxergar isso. cada vez você quer acordar mais cedo para fazer as mesmas Ai, meu coisas. Deus. E você nunca tem tempo para você. Você deixa a mulher de lado, vira uma escrava, né? Daquele trabalho, da casa. Seus filhos muito corretinhos, muito certinho, muito Sim. educados. Olha. É verdade? E assim, ó, um parênteses. A grande injustiça da profissão de ser dona de casa é que trabalha desse tanto e não é remunerada, né? Não é remunerada. Tem folga. É verdade, Não, Dani. a questão não é nem ser remunerada. É você não ser vista como Não uma ser qualidade isso, Exatamente. né? É uma e você injustiça. está sempre fazendo as mesmas coisas, está sempre fazendo para o outro, para alguém, ou que seja para casa, mas você não é vista. Será É. que foi essa a intenção da redação do Enem 2023, Luzia? Enxergar essa mulher? Talvez, né? Talvez tenha a Né? ver com isso que a gente Pode está ser? falando, viu? Pode ser, porque, olha só, se você parar para pensar, né? Quanta ingratidão. É.
Quanta ingratidão e quantos anos a gente vem numa luta para a mulher ser reconhecida e hoje ainda há uma... Eu falo que confundem. Quando falam de mulher empoderada ou de uma mulher que realiza e faz, fala, ela é independente porque ela não quer... Não é isso. Ela quer ter o espaço dela, sim, mas ela quer ter o homem que seja o provedor, que ele cuida, que ele acolhe, porque ela também precisa isso. Para somar, né? Empoderada, eu quero dizer no sentido dela voar, dela conquistar o seu espaço, as suas coisas, não é no sentido dela prover em tudo. Sim. Claro, existem casos e casos, Sim. mas a gente está falando aí biblicamente, para quem tem um conhecimento, a gente sabe que é diferente quando se fala de uma mulher submissa, não está falando de uma mulher que ela está vai... abaixo. Exatamente, mas que não, que ela está ali à altura, ao lado, Exatamente. e estão seguindo juntos e É. vamos dividir as despesas. Ok. É o homem, eu devo, claro, respeito a ele, o meu esposo, e como vamos fazer isso, como vamos... Então, existe um consenso muito grande e existe uma fala muito distorcida da sociedade quando se fala que a mulher quer romper. Porque ela quer ser, acabei de falar, Empoderada? empoderada, e daí confunde-se. É. O que é empoderada? Talvez esse nome já veio, eu falo, por uma necessidade dela de aparecer no sentido de ser reconhecida. Assim, eu acho que a grande questão é a mulher estar num casamento e continuar no casamento porque ela está feliz ali, porque ela quer continuar. Exatamente, Não é porque ela uma não consegue situação. sobreviver financeiramente sem o marido. É isso que é um problema, né? Então, essa mulher que escolhe estar no casamento, que também que tem o seu dinheiro e consegue, se precisar sair, ela consegue sobreviver, essa é a mulher empoderada. Porque, assim, claro que a gente acredita que casamento é para sempre, eu também acredito nisso, eu acho que tem que persistir, mas tem histórias e histórias, tem Exato. relacionamentos abusivos, tem mulheres que sofrem violência verbal, que sofrem violência física. Como é que continua num casamento assim, né? Então, acho que a mulher empoderada é essa, acho que ela tem poder de tomar as decisões certas para a vida dela. Exatamente. Exato. Então, e aí voltando eu lá na fazenda, e eu comecei a perceber isso, que eu queria um espaço e que eu não estava feliz, né? E aí começam as divergências, as discussões, e que hoje eu vejo, eu não sou casada, mas que eu vejo quando você fala assim, estar num casamento, e eu acredito ainda, existe um casamento para a vida toda, é isso. É um entender o outro e pensar que nós não estamos discutindo a sua pessoa, a minha pessoa, nós estamos discutindo uma situação dentro do Isso. casamento. Então, o que é que eu quero? E o que o outro tem que ser para o companheiro? Não é esse suporte, não é essa pessoa que está ao lado e segura na minha mão e fala assim, então vamos, o que você precisa? Eu só queria estudar, mas eu morava, não tinha condições na fazenda. Era muito longe da cidade? Uns 45 quilômetros, mas não tinha asfalto, né? Sim. Aham. O que piorava, né? O que a situação. piorava, exatamente, quando chovia, toleiro, essas situações. Enfim, ali se rompeu. Uma história, talvez, eu disse também antes, que se fosse hoje, a gente tem uma cabeça completamente diferente. Você não Poderia teria esperar separado? esse tempo. Se Eu fosse acho hoje. eu acho não. Eu acredito. É muito difícil criar filhos só. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil ser a mulher e o homem. Eu nunca quis ser o homem, né? E principalmente o filho homem, ele precisa de uma figura masculina. Uma referência, Ele né? precisa de uma referência. A gente já traz isso. Eu que trabalho com educação, a gente vê o quanto significa um pai e uma mãe para uma criança. É um laço que se rompe e muito difícil, eu falo. Fica uma... De consertar lá na frente. fica uma né? lacuna ali, que você vai tentando o tempo todo, onde é que eu Suprir. posso suprir. Exatamente. Então, isso não é fácil. Enfrentar, hoje se perguntar, sou muito feliz, sou realizada,
acredito que Deus me proporcionou muito mais do que eu esperava, que eu almejava, né? Eu só fiz o meu trabalho eu falo que eu montei a escola pensando, quero ter um espaço como eu gostaria de ter para que cuidassem dos meus filhos. Só que eu tive o melhor, que foi a minha mãe que cuidou, né? Eu sempre falo, quando chega alguém na escola, eu falo, cuidado pela avó, não tem, né? Melhor para cuidar. Mas aí eu volto para Tangará da Serra e chego em Tangará da Serra e o que é que eu vou fazer? Tenho que trabalhar. Você voltou para a casa da sua mãe. Para a casa da minha mãe. Fui morar Quando com a você minha separou, mãe. você foi morar com a tua mãe, então. Você já tinha terminado o estudo no ensino médio? Sim, Tá. sim. E aí... Eu tinha ficado 11 anos sem estudar. 11 anos. E aí, Gabriela tinha 2 aninhos, 2 anos e pouquinho, Gustavo 10 para 11 anos. E eu volto para casa da minha mãe, onde eu recebi todo o apoio para eu voltar a estudar e trabalhar. Né? E era acostumada também, segundo o rompimento, com um padrão de vida estável, tranquilo. Que aí você tem um carro, você entra, sai, volta, tem um cartão de crédito, né? E você leva uma vida, uma situação financeira tranquila e, de repente, você compra uma bicicleta. Do nada. Você veio só tua mala e as crianças. Com a minha mala e minhas coisas de casa. Olha só, na casa da minha mãe não tinha espaço. Quando chegou o caminhão com a mudança, tinha uma varanda na frente. Vinha chuva, molhava tudo, vinha sol, secava. Você pôs as coisas na varanda. Não tinha onde pôr, né? Meu Deus. O que deu para recolher e que eu poderia usar depois, o resto depois eu fui doando, fui trocando, enfim. O que você sentiu nessa época? De voltar de um casamento estável, né? Financeiramente também, para voltar para casa da mãe de bicicleta e ter que cuidar dos filhos também. Olha, eu costumo dizer que o que me ajudou muito foi uma vida espiritual alimentada. Não adianta nada você ter o alimento da carne se você não tiver um alimento espiritual, porque Deus é fortaleza em todas as coisas. Se você se apegar em Deus, e foi a época que eu mais me apeguei, e eu descobri, na verdade, o que Ele é na vida de um ser humano que quer realizar algo. Foi aí que eu consegui, porque todos os dias eu ia dormir cedo e eu entrava para o quarto e colocava as crianças, porque eu não queria que incomodassem a minha mãe. E eu lembro que ela falava assim, olha só, o mundo desabando, e ela já foi dormir. E ali eu estava chorando. Estava chorando, falando com Deus, porque foi muito difícil. Recomeçar é muito difícil, né? A separação dói. Dói mais, eu acho, que por ver os filhos sofrerem. Nossa, Luzia. Porque o Gustavo foi criado com o meu ex-marido como filho. Sim. Então, ele sofreu muito também, Gabriela também, mas isso passou. Fui estudando, trabalhei em uma loja aqui, onde eu chegava cedo, limpava a loja, porque antes... Era loja do quê? Era uma loja de celular. Você vendia celular? Celular. Trabalhei ali 2 anos. E lá o meu ex-patrão me arrumou uma moto, que daí eu já conseguia me locomover melhor. Nossa. Eu não tinha nem habilitação de moto, fui fazer uma habilitação, né? E eu costumo dizer que sempre Deus colocou pessoas boas na minha vida. Você já tinha quantos anos, Luzia? 32. Já com 32. Aí eu trabalhei mais 2 anos em uma empresa grande, aqui em Tangará. Comecei como telefonista, fui pro financeiro. Não, você é ótima em comunicação, você vai ser compradora da empresa. Aí eu me apavorei, mas como é que compra? Né? Mas aceitei o desafio e um dia um desses sócios da empresa me disse assim, você tem que abrir algo para você. Luzia. Você tem um perfil empreendedor. Eles são aqui de Tangará, né? São lá da Ziane. Olha que legal. Ziane Florestal, Ziane Ovos. Gente, ó, o poder da Eles sugestão, viram né? isso. Tantas pessoas falam, alguém me falou que eu teria que ter feito isso, e realmente aconteceu. E realmente, olha como a sugestão... Às vezes você pode mudar a vida de uma pessoa com aquilo que você fala. Exatamente. Eu cheguei em casa, eu lembro, que olha só, que eu dobrei os joelhos do lado da minha cama, eu
Senhor, mas o que eu vou fazer? Se eu não tinha dinheiro para começar nada. E sabe quando você sente mesmo a presença do Espírito Santo e fala assim, monta algo na sua casa? Com essa clareza eu ouvi. Daquele dia eu estava de férias. Eu ligo para o meu irmão mais velho, e eu falei para ele... Não é? E eu falei para ele, e agora? Ele falou, e agora vamos na Secretaria de Educação, no conselho, e vamos ver o que precisa. Mas vem cá, escola, da onde veio essa palavra? Mas por Vamos que montar que uma você, escola. você pensa, por que depois desse insight aí veio escola? Será que você já tinha uma chaminha no coração? Não, porque eu fui fazer pedagogia. Eu tava fazendo pedagogia, de bicicletinha daí- ia Exato. trabalhar e de bicicletinha ia pra faculdade. Exatamente, de bicicleta. E depois eu fui para essa loja de celular, aí já tinha uma motocicleta ali para me locomover. Trabalhei 2 anos e fui trabalhar nessa outra empresa. Você já havia terminado a pedagogia, ou não? Faltavam 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar lá, me envolvendo nas questões, participava das reuniões e tal. E fiquei bem amiga dos donos da empresa, né, dos pais deles, enfim. E lá um dia ele me disse isso. E eu saí de férias e fui orar. E aí eu ouvi isso bem claro. Monte um espaço para cuidar. Eu não tinha noção de ser uma empreendedora. Eu pensava assim, eu vou abrir um espaço em casa que eu não vou gastar e eu vou começar a cuidar de crianças na minha casa. E aí as coisas, quando eu fui no conselho, e o que precisa? Aí eu saí de lá assustadíssima, meu irmão junto. E daí ele me disse todo empolgado, por onde nós vamos começar? Que era a questão dos documentos, né? Eu falei, olha isso aqui, meu Deus, muita coisa. Daí ele falou, mas tem que começar por alguma coisa, né? Que escola, né? Criança, né? Então, Não, claro que, a né? burocracia é grande. Não é Gente qualquer do espaço, céu. não é qualquer banheiro, né? E aí você teve que mudar a sua casa. Aí eu trabalhei mais 1 ano já programando isso. Olha Na só. Vila Alta, você começou. Na Vila Alta. E já chamava Caracol Kids, a Já escola. chamava Caracol Kids. Eu Sempre tenho foi até- Caracol Kids? Sempre foi. Tem até Seu filho estudou lá? porque... Não, porque justamente porque a gente nunca tinha o mesmo espaço. Na verdade, assim, eu morava num canto Logística. da cidade. É logística. Eu morava num canto e a Caracol era lá em cima. Entendi. Então, olha só. Aí eu começo, vou montar. Quebro uma parede aqui, porque daí eu já estava na minha casa. Eu tinha comprado uma casa. Uma quadra ali da casa da minha mãe. Volto eu para casa da minha mãe, levo as coisas de novo, que deu para levar. Aí o primeiro computador da escola foi o computador que era do meu filho. Na recepção era o sofá da minha casa, né? Num ponto de apoio Coisa de boa. cozinha. Que máximo, né? Era a minha geladeira, era o meu fogão. Então, o que deu para aproveitar. Quantas crianças, mais ou menos, nesse Mas no olha começo? só, no final desse espaço ali, montei e saí da empresa, fiz um acerto. Eu iniciei com 3 crianças. Só que quando eu me dei por conta, eu gastei mais Aham, do que eu tinha, sim. né? Quebrando paredes, Aham. porque daí você tem metro quadrado por criança. Que tem você tudo isso. tem uma exigência. Porque eu já entrei com uma documentação para uma escola, para a educação infantil, né? Aham. E comecei a atender, devido aos gastos, eu comecei a atender como hotelzinho infantil, até liberar essa documentação. Existe um tempo Para mudar para a isso. escola, o nome, no Exato, caso. e eu precisava vender matrículas, começar a entrar crianças para entrar dinheiro. E aí eu falei, preciso de uma sócia, porque eu gastei o dobro Meu Deus. do que eu tinha. Mas aí você arrumava dinheiro como para ir investindo na reforma? Eu tinha um dinheiro do acerto dessa empresa. Tá, você foi investindo. E aí, quando eu me dei por conta, eu gastei o dobro disso. E ficou o que devendo? que você faz? Devendo, e fui atrás de uma sócia. Aí, surgiu essa sócia, entrou com aquele dinheiro e nós começamos a trabalhar. Mas era um trabalho ali, quando nós abrimos esse espaço,
você tinha que limpar à noite, você tinha que fazer o lanche de manhã Ai, e não você tinha que tinha. dar banho em criança à tarde, cuidar e atender telefone, É muito aquela trabalho, loucura. né? E a minha sócia era Meu casada Deus. com um filho. Meu Deus. Tinha um filho, o esposo para ela cuidar e eu, minha mãe, cuidava dos meus filhos. Sim. Então, eu vivia de segunda a segunda dentro da escola. Passaram-se 6 meses, ela disse, eu não quero essa vida. Ah, ela não Eu gostou. não quero essa loucura. Não, e tá cuidando do filho dos outros e tal, e o tempo todo. E eu sempre fui muito assim, muito exigente, muito enjoada com tudo. Já era com limpeza, né? Aquela coisa toda. E aí eu falei, então quanto você quer na sua parte? Meu Deus. Ela falou, só o que eu comprar. investi. Foi a maior felicidade do mundo, porque eu amava aquilo, né? E aí eu já entrei em contato com o banco, ele falou, não, pelos 6 meses de relacionamento, você já tem o dinheiro. Ah, você tinha Eita. crédito. Exato, exato. E ali eu comecei a empreender. Aí Olha eu isso. fui descobrir o que é empreender, né? Menina. E aí você Nossa. compra essa parte da escola. Compro a parte da escola, terminamos o ano com 17 crianças. Tínhamos começado com 3. E como que foi? Um foi E trazendo o o meu outro? espaço máximo era 30 crianças naquela casa, né? E aí eu já via a possibilidade de crescer. Mas crescer para onde? Se você tem uma casa aqui, casa aos fundos, né? Então não tinha para Nossa, onde. Não tinha para onde correr. Exatamente. Você precisou de um novo espaço. De um novo espaço. Com quanto mas tempo eu de fiquei... Caracol Kids? É. Quanto tempo vocês ficaram? Caracol ficou nesse primeiro espaço, na sua casa? Até hoje, uma parte é ainda, que era da minha casa, é espaço ainda da Aham. escola. Mas ali eu fiquei 2 para 3 anos, a propaganda ela veio de boca a boca, Olha só. porque na época não tinha foi chamando dinheiro o para outro pra fazer investir, né? propaganda. Que ano começou? No ano de 2009. É. 2009, Nossa, olha só. Luzia. Aí, o que eu tive? Uma ideia. A casa fazia fundos com um quintal vazio. Tinha a casa de uma senhora, mas era um terreno 15 por 30. Eu falei, se eu abrir uma porta aqui, pensando, será que ela me aluga a metade do terreno? Porque eu não tinha espaço para parque. Sim. Uhum. E aí, conversando, uma senhora morava sozinha e tal, ela concordou. E eu falei, olha só, já pensou se ela me vende esse espaço? Ali lembro. passamos um muro, aquele muro pré-moldado, que era mais em conta, e fiz um parque enorme. Esse meu irmão me ajudou, ele construiu todo o parque de madeira, né? Uau. A profissão dele é outra, trabalha para o Estado, concursado, mas ele é muito habilidoso, gosta dessa área, então ele tem tudo que você imaginar, quando você precisa de alguma coisa, estou aí, vou te ajudar. Então, ele sempre me ajudou em tudo. Construiu esse parquinho e eu construía junto, eu passava os Que sábados, legal. os domingos lá, pintando, lixando, carregando areia com uma carriolinha para dentro e foi acontecendo. Então, um parque maior nós já tínhamos. E despertou a vontade de comprar esse terreno. Só que a dona... Aí, o Falou. empreendedorismo na veia, tá vendo? Exatamente. Para nunca. A dona fala para mim, é do meu filho, é Ah. usufruto meu. Eu não sei onde meu filho está, enfim. Eu falei, eu tenho que encontrar esse Meu filho. Deus do Como céu. assim? Ela Eu tinha vou perdido o Sua contato com ele? saga. Tinha perdido o contato. Disse que ele saiu, era um rapaz que viajava, uma hora ele estava num lugar, outra hora em outro e tal. Uhum. Eu acabei indo para Nova Olímpia, que eu descobri o ex-marido dela lá. Eu falei, ele deve saber informar onde é que está o filho. Meu Deus. Olha só que história. Eu falo que eu sou apaixonada por histórias. Aham. Eu falo, as pessoas têm que ter histórias para contar, né? Por isso que eu não sou muito ligada à tecnologia. Você perde muito tempo. Perde muito tempo. Eu gosto de vivência, eu gosto de gente. Olho no olho. E lá na escola é o que eu gosto de fazer, proporcionar às crianças vivências. Olha que Por isso bom. que lá também nós não temos tecnologia, nada, só para o uso dos professores, Sim. para aquilo que profissionalmente nós precisamos. Mas eles, eu falo que é o contato o tempo todo. Que idade que você atende as crianças lá?
Hoje, de 4 meses a 10 anos, até o 4º ano do ensino fundamental. E você consegue controlar, ó, não usar celular, porque quando entra na adolescência, juventude, não não tem como, né? Então, cada ano, hoje nós estamos aí aumentando uma série, né? Tem desafios, né, pela frente. Meu Deus, mais Mas desafios. E olha aí você só, encontra esse senhor. ex-marido. Ele disse, realmente, eu passei aquele terreno para o meu filho. Mas ele está em Goiás e tal, tal. Eu acabei descobrindo onde o rapaz morava, entrei em contato com ele. Ele disse, eu vendo. Nossa. Eu falei, eu só compro com uma condição. Se você der a metade do dinheiro para sua mãe. Sério? Porque ela me disse assim, Né? onde é que eu vou morar se ele vender isso aqui? Tá. Coitado. E eu falei, eu não posso fazer isso com Não ela. dá. E ali foi uma luta para eu comprar aquele terreno. Porque, não sei se vocês sabem, quando a gente vai fazer um financiamento, o vendedor não pode ter restrição. Ai. E ele estava com restrição para a linha de crédito. Tanto quem compra quanto quem pra quem vende não vende. pode estar. E ele estava. E eu tinha usado minhas linhas de crédito em Tangará da Serra. Onde é que eu fui abrir uma conta para conseguir uma linha de crédito nova? Lá. Em Nova Olímpia. Abri uma conta bancária lá, olha só. Saí daqui. Aí eu já tinha um carrinho e tal, mas era aquele negócio, não dirigia na estrada, era a Ai, dependência que eu Luzia. tinha antes também. Não, vou enfrentar. Ai, vou descer Vou a lá, serra. descer a serra, vou em Nova Olímpia e vou no banco lá. Mulher corajosa, Não é? das nossas, Da- Theo, das Ai, nossas. Dani. Olha só, mas é muito legal. Aí chego lá, tô conversando, tava um gerente regional do banco. Conversando, aí conheci alguns primos meus de uma cidade de fora e tal. Estamos conversando. Nossa, mas são muita gente boa Aham. e tal. Ele falou, não, vou arrumar esse financiamento. Abri a conta e tal. Falei, bom, eu ciente de que eu compraria o terreno. Aí chego lá com a mãe dele, porque ele já passou uma procuração para ela. Chegamos lá, tinha um impedimento por restrição. Eu saí de lá e ela, assim, gosta de bater papo, gosta de conversar, e eu só pensava assim, eu preciso pensar. Meu Deus, ela está falando e eu quero pensar. O que Uma eu posso saída. articular? Uma saída, exatamente, uma saída. Como é que eu vou comprar esse terreno, já que eu encontrei o dono do terreno, né? Eu chego ali, eu ligo para esse gerente regional. Eu falei, que outra linha de crédito? Ele falou, não tenho. Não, eu falei, pelo amor de Deus, pense em alguma coisa, nem que esse terreno ele fique para o banco até o quitar. O que é que eu posso fazer? Aí ele falou, olha, tenho, mas não é o valor que você precisa. Daí eu falei, meu Deus, Ai, Jesus. e se baixar o valor desse terreno, será que eu consigo, com o dono, diminuir o valor desse terreno? E lá fui eu ligar para o cara e pedir. Mas na época eram 20 mil reais. 20 mil reais. Era muita diferença, né? Ali na Vila Alta, né? Ali na Vila Alta. Hoje é uns 350 o terreno ali. Na época, o terreno... Foi longe. Mas na época era 90 mil e o banco me ofereceu 70. Olha só. Eu ligo para ele, vou. Ele acabou tirando 10 mil. Nossa, Luzia. Aí eu liguei para o gerente, só 70 mesmo, não tem como ser 80, porque eu não tenho. E eu não sabia nem, olha só, eu falo que é agir pela fé, né? Como é que eu iria pagar o valor das parcelas? Porque era muito alto. Era. Mas eu já pensava assim, eu tendo um espaço maior, eu já vou trabalhar com Vem mais aluno. crianças, vem alunos, Isso, estou se tem que fazendo um acreditar, bom trabalho, vai acontecer. Vai acontecer. Vai Meu acontecer, Deus, é que isso é aí. fé. Esse é o princípio da fé. É o princípio da acreditar, fé, né? é acreditar. É você levar um pé, né, para saber se tem um solo ali embaixo, né? Muito incrível demais. E aí acabou que deu certo. Ela comprou a casinha dela em Nova Olímpia, veio o dinheiro, mandei o dinheiro,
preparados, deu tudo certo. E ela foi pra Nova Olímpia. Foi Fica morar perto lá. do ex-marido. Ó. Foi morar lá, a família dela toda era de lá, né? Luzia, você juntou a família de novo. Não, e daí olha o que acontece. Aí tem ali a caracol assim, a caracol aqui. E ficou uma casa no meio. Ai, meu Deus do céu! Aí eu falei, mas agora, para vir mais alunos, eu preciso fazer um projeto. Aham. Um projeto para construção da escola. O meu irmão falava, pensa bem, porque olha, você vai se endividar. Deu, ai, meu Deus do céu, que tentação, que vontade de fazer. O que você vai fazer? Vou dobrar o joelho e vou orar. Vou dobrar o joelho e vou orar. Deus vai abrir uma porta aí. Ou faço esse projeto, depois eu encaminho. Vou conhecer uma engenheira que eu vou pagar depois que sair o financiamento. Vai ter que ser tudo combinadinho. Isso. E foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Conheci uma engenheira que fez todo o meu projeto. Eu falei, mas eu não tenho É mãe de nada para te aluno? pagar. Não. Não? Era mãe de uma aluna amiga da minha filha. Estudavam juntas. Nossa. E Eu ela me apresentei para ela sendo a mãe da Gabriela, que estuda com a sua filha Amanda. E ela fez sem receber? Fez sem receber. Mas você ficou devendo, falou que ia pagar Luzia. depois. Fiquei devendo para quando saísse o dinheiro. E pagou. Claro. Aí veio mais um financiamento. Aí Você já fiz tinha quitado todo os 80? o projeto. Não, eu comecei a pagar, porque daí eu fiz para pagar em 3, 4 anos, né? E eu iria pleitear um financiamento da construção do prédio para 10 anos. Então, você imagina, se eu comprei um terreno por 90, eu ia financiar na época quase 1 milhão. Meu Deus. Olha só. E aí eu falei, Deus do céu. Jesus, só o Senhor. Bom, o projeto ela vai fazer do jeito que eu sonho. Então, eu desenhei e nos reunimos 1, 2, 3, 4 vezes, tudo bonito, tudo pronto. E agora, encaminha para o banco ou não? Aham. Senhor, e se aprova? E aí? Só que aí eu descubro que tinha 2 anos de carência. Eu falei, agora vai. Agora tá fácil. Porque com os 2 anos de carência, eu já tinha pago alguns meses Sim. do terreno. Então, a parcela do terreno, ela ficou alta. Só que a linha de crédito que eu iria financiar para a construção era uma das linhas de crédito com taxa bem baixa, que hoje você não acha mais no Sim. mercado. Eu falo que foi tudo preparado. Foi. Né? Então, não ia coincidir. Quando saísse esse dinheiro, eu estaria quitando o terreno. Que legal. Acho que coincidiram 2 parcelas. Sim. Eu encaminho. Quando eu encaminho, o meu gerente disse... Que daí eu contratei uma projetista também, que faz todo o orçamento, que aí é uma outra profissional que mexe com a documentação para o banco. E aí eu também, hoje ela é uma grande amiga... Falei, não tenho dinheiro para te pagar. Pode ser depois? Pode ser, exatamente. Pode ser depois? E foi depois também. E o meu gerente me liga e fala assim, como que você me manda tudo isso? Quem é seu fiador? Eu disse, eu não tenho, é Jesus. Daí ele falou assim, Luzia, mas você tá brincando comigo, né? Eu falei, manda que eu vou orar, manda que eu vou acreditar que vai ser aprovado. Ele falou, olha, eu tenho mais 7 projetos para enviar. Mas eu vou enviar o seu. Tá bom. E olha só, eu falei, quando sai resposta? Ele falou, os primeiros com 20 dias. Tá bom. Fui fazer o quê? Fui orar. E eu estava, por Deus que está no céu, estava na igreja umas 10 da manhã, orando. Meu celular do lado no vibra. Sabe quando você olha, banco tal, tocando? E você atende, ele falou assim, olha, esse fiador seu é bom. O seu foi o primeiro projeto a ser aprovado. Nossa, Luzia. E ali eu chorei, hein? Ali eu chorei, se eu falar muito eu me emociono agora. E eu glorifiquei a Deus que Ele é. Eu falo que tudo isso, a glória não é para mim, é para Deus, essa capacidade, essa sabedoria, esse conhecimento de poder realizar, de poder fazer. E a gente fala muito do ser humano e de coragem, né? Foi tudo, eu falo, provisão de Deus na minha vida. Tudo à mão dele, falou, vai dar certo. Nossa. E ali começa a ser construída a Caracol Kids, que de
De 30 e tantos alunos, eu poderia atender 160. Nossa, Luzia. E eu teria 2 anos. Só que eu falei, qual é o segredo agora? Saindo o dinheiro, a pressa para construir. Porque, olha só, liberou esse dinheiro em julho. E eu falei, se eu vender matrículas para o ano que vem, em fevereiro, se eu construir esse prédio em 6 meses, eu estou 1 ano à frente. Uhum. Porque são 2 anos para carência. E eu montei uma equipe de um pedreiro daqui, eu não contratei uma empresa. E aí veio a questão, mas com esse dinheiro você não constrói. Eu construo. Esse dinheiro não dá. E orçamento não. Eu vou fazer o meu orçamento, eu vou de porta em porta. E antes que liberassem a primeira parcela, eu fui em uma loja em Tangará, falei, tá aprovado, só que o meu prazo é curto. Vocês não me bancam até o banco liberar o dinheiro? E eu convidei esse gerente para ir até a escola e eu mostrar todo o projeto e que faltava o banco liberar, mas já tinha sido aprovado. E eles me bancaram por 20 dias até sair a primeira parcela. Meu Deus! Porque o meu tempo, eu tinha que construir em 6 Sim. meses. Em 6 meses, para eu vender matrícula no outro ano e já começar a entrar dinheiro, né? Porque seriam 2 anos de carência, 6. Eu já perderia, ficaria ali 1 ano e meio. E eu falei, eu não posso levar uma obra para 1 ano e meio. E eu abri matrículas em janeiro, em fevereiro as aulas começaram com um prédio pronto. Enquanto você estava correndo atrás de tudo isso, documentação, dinheiro, financiamento, a vendedora também estava funcionando ali, porque e os alunos? Os alunos, Como é que você nós foi? não Como é que paramos. aconteceu isso? De vir, você tinha hoje você chegou, hoje você tem quantos alunos? Hoje, com a educação infantil e o colégio, 200 alunos. Como é que você chegou nesses 200 alunos? Como é que você foi, né? Vindo aluno e tal? Olha que incrível. Assim que o prédio ficou pronto, dobraram a quantidade de alunos. Sem propaganda, sem nada. Mas como que você acredita que isso aconteceu? Um falou para o outro? Eu acredito que a maior propaganda é essa. A do boca a boca mesmo, que é Ainda mais popularmente quando se trata de conhecida. criança, né? Exatamente. Você está Uma mãe vai entregando falando pra a sua outra. joia rara, o seu É. bem mais precioso. Então, se ele foi bem cuidado, né, você vai indicar. Eu só trabalhava com infantil. Então, até é algo que eu parti para a escola depois da pandemia, pensando não só em me reinventar, mas pensando em ter o reconhecimento que a Caracol não é um espaço que só cuida de crianças. Aham. Ela é um espaço que ensina, né? A gente vive na prática todos os dias. Eu vou colocar lá quando ele tiver uma certa autonomia, uma certa independência, ele vai para uma escola maior. Uhum. Né? Então, isso às vezes eu tenho como uma ingratidão. Aham. Mas eu respeito cada pai, respeito cada mãe, principalmente por causa da situação de logística. Aham. Que eu sei que nós estamos num bairro, né? E o pai já tem o dia todo ali correria, o tempo é curto, Aham. mas às vezes você tem esse sentimento, Você né? quer que o aluno Porque às fique vezes eu sempre. recebo ele com 4 meses, troco fralda, às Gente, vezes é um a filho. escola, a escola Adotivo. Exato, às vezes a escola é o primeiro espaço que vai alimentar Meu o sólido, Deus. né? Nesse bebê. Eu E sou- aí, quando ele tem 2 anos, agora ele já anda, ele já saiu da fralda, porque a escola ajudou também a tirar a fraldinha. Sim. Ele já sabe falar o que ele quer e eu vou levar ele para um espaço maior. Então, juntou tudo isso. Não só a pandemia, mas essa questão que eu tinha. Eu quero ter um colégio, porque a Caracol, ela não só cuida, ela ensina também, né? Então, dobrou a quantidade de alunos, fomos para 120 alunos e cada ano aumentava um pouquinho, né? Esses alunos. E chegamos a 160 alunos nesse prédio. Nossa. Só que quando foi aprovado, voltando, essa construção, aí nós ficamos com esse terreno aqui e a escola assim, que era um L, essa dona daqui chegou em mim e falou assim, eu não quero ficar no meio da escola. Meu Deus! E agora?
que eu posso fazer? Aí eu fiquei incomodada. 2 anos de carência, eu estava quitando, ia construir, tudo bem. Vão chegar novos alunos, eu vou pagar ali com 2 anos de carência. Mas agora eu não posso perder isso aqui. Nossa. O que eu faço? Aí eu fui consultar linhas de crédito. Consultar? Não, você pode financiar na pessoa física. Porque você não tem comprometimento na pessoa física. Você tem Na jurídica. na jurídica. Meu Deus. Nisso, meu irmão estava voltando do Acre para Tangará da Serra e ele tinha vendido uma casa. E ele falou, eu te empresto. Eu te empresto o dinheiro da entrada. Mas você tem que me pagar lá por agosto. Acho que faltavam aí uns 6 meses. E aí, o financiamento de casa própria, vocês sabem que é um financiamento menor, né? Um valor menor. E eu falei, não, dentro desse valor eu consigo. E daqui 6 meses eu vejo como que eu pago meu irmão, porque é meu irmão mesmo, né? E assim foi. Acabei comprando a esquina. Aquela outra parte, eu falei, agora é hora de ir morar com meus filhos numa casa do lado da escola. E foi quando eu fui, Deus, que coisa boa. né, morar, porque aí eu não podia nem pensar em construir naquele momento ali, né? Que eu teria que uma coisa de cada vez. Aí foi a hora que eu falei, agora eu vou respirar, já tenho a minha casa, ela vai ser transformada em escola também, mas aí teve um tempo para isso acontecer. Aí levaram os 2 anos que eu comecei a pagar a construção da escola, aí já pensei num projeto, né, dessa parte ali da esquina e acabei me mudando. Aí foi onde eu fui pagar aluguel pela primeira vez, né? Porque daí eu saí de dentro da minha casa, os filhos já maiores, enfim. E hoje, você, olhando para a sua história e para a sua escola, hoje, você está num momento da sua vida que você está realizada, que está tudo bem, ou você já está pensando em coisas novas ainda por vir? Como é que você está agora? Eu sou uma pessoa que claramente dá para ver, eu sou motivada a desafios. Você sempre está pensando em algo Eu novo? gosto de algo novo. Todo. E o ser humano, você sabe que ele se diferencia na maneira de pensar. Ou pensando. Que poucas pessoas, né, elas se propõem a isso. Eu vi essa frase, foi Henry Ford que escreveu, que o ser humano ele se diferencia no pensamento. E poucas pessoas, elas param para pensar, né? E eu gosto muito de estar. Por isso que eu gosto muito de silêncio, eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade, sem tecnologia, que acho que é o horário que você cria, que você Você é imagina criativa? tantas coisas. Eu acredito que sim, consigo me reinventar bem diante de situações. Nós viemos de uma pandemia e vocês sabem que a educação não foi fácil lidar. E antes do término da pandemia, eu já tinha o projeto do Colégio Caracol, porque ficam em prédios diferentes, né? E não tinha mais para onde aumentar. Quando eu aumentei essa última parte ali da Kids, eu pensei, eu quero entrar para o fundamental, mas eu preciso de alguém que me ajude. Talvez agora seja a hora de ter uma sócia e para eu não entrar em um financiamento, mas eu vender o nome, eu vender carteira de alunos e essa seria a minha parte no novo colégio. E aí eu fiz um convite para uma mãe da escola que já tinha passado um filho, já estava com outro filho na escola, um ramo totalmente diferente, porque ela é advogada. E aí ficamos num namoro ali de uns 6 meses, saindo de pandemia. E o esposo dela tem construtora. E quando falamos vamos, ele construiu um novo prédio ali de novembro para abrir em fevereiro. Remanejou toda a equipe dele e construímos o Colégio Caracol, que hoje vai do 1º ao 4º ano. Meu Deus. Né? Então, eu falo, passei pela pandemia, lembra que eu falei, saí da minha casa e voltei, fui morar, pagar aluguel pela primeira vez. Eu estava há 2 anos, com 15 dias eu já tinha mudado para a casa da minha mãe e colocado o meu carro à venda. E já tinha feito a proposta para os pais.
que era de não dispensar. Eu tinha 23 funcionárias na época, hoje nós Nossa. temos 32, se não for mais, né? Agora 32. Já tô... E aí eu falei, mãe, posso vir para sua casa? Tô voltando. Aluguei um quartinho e coloquei todos os meus móveis lá. Fiz uma proposta, um vídeo para pais. Me ajudem a manter a escola. Me Nossa, depositem sério? de R$ 200 por mês da mensalidade, que na época acho que era 700. Aham. R$ 200 para manter a nossa equipe. Para quando voltar, eu ter a mesma equipe. Aham. Porque existe um trabalho, né? Uhum. Você formar uma equipe. Sim. E essa Nossa. era a minha maior insegurança. Não era o dinheiro, era perder a minha equipe. E os pais E os aceitaram? pais prontamente. Sério? Prontamente, R$ 200 por mês. Eu mantinha as despesas. Algumas funcionárias foram para o plano de governo. Alguns pais quiseram crianças de alfabetização, aulinhas em casa. Aí formavam 4 crianças numa casa, 4 na outra, porque eram famílias que já se relacionavam, Conviviam. já conviviam. Aham. E aí, ali, eles me ajudaram, porque eles pagavam, né, essa ajuda de custo e pagavam a hora-aula do professor, para ajudar um pouquinho mais o professor. Então, foi ótimo. Foi ótimo isso, né? E eu já tinha uma casa, que é pertinho, 1 quadra da casa da minha mãe. Era uma casinha muito simples, estava alugada. E eu falei, agora eu tenho tempo, eu vou mexer na minha casa. Eu vou mexer na minha casa, vou construir a minha casa, porque está na hora. Então, veio o prédio novo do colégio e o meu espaço para eu morar, que depois, quando tudo voltou ao normal, eu fui para minha casa. Nossa, É? Luzia. Então, você ficou esse tempo da pandemia segurando a onda, como muita gente ficou. E envolvendo a minha cabeça com construção. Porque, como eu sou muito agitada e trabalho muito, então ficar parada, eu falei, não é a hora de parar, é a hora de continuar. Eu preciso fazer o quê? Na escola, eu não posso mexer. Eu tenho que mexer na minha casa. E o que você fez para manter a sua saúde mental nessa época da pandemia, em que não tinha aula, todo mundo em casa, a gente não sabia quando que ia retomar, até quando ia tudo aquilo. O que você fez? Além de Fé, fé, além de joelho no chão. joelho no chão, fiz terapia, procurei me envolver em caminhada, pedalar, mas chegou uma fase bem difícil mesmo, que eu tenho uma cliente que ela é psiquiatra, ela disse, você não está bem. Eu Sério, conheço no seu Luzia? olhar. Seu olhar não é mais o mesmo. Deixa eu te ajudar. Nossa, que legal isso. Mais um anjo na vida. Exatamente, Mais um olha anjo. só. Como as pessoas, uma de vocês falou antes, uma coisa que tem o poder de mudar. E apesar da gente ter conhecimento, ler bastante, eu falo que as pessoas ainda têm muito preconceito com isso. Eu vou tomar um remédio? É preconceito eu preciso. mesmo. É. É um preconceito, É um preconceito. muito grande. Eu É. falo assim, quanta qualidade de vida você perde por não ter uma aceitação, né? Verdade. De que aquilo naquele momento vai te ajudar. É. E aí eu me sentia mesmo estafada, cansada, tive resistência ali por 1, 2 meses e um dia ela repete isso. Sabe o que eu pensei? Ai, que vergonha. Que ela Vou falou, lá. vai lá, eu nem vou te cobrar a consulta. Daí eu falei, meu Deus, será que é... Não, eu já falei, marca uma consulta e paga. Ela Meu nem te cobrou a Deus, consulta. Não, Luzia. eu fiquei assim, sabe, quando você fica desconcertada? Eu falei, não, falei para minha secretária, você marca e paga E que já eu vou paga lá. logo porque eu vou. Daí foi onde ela disse, você está estafada, você está cansada, você trabalhou todos esses anos só, carregou toda essa escola, porque eu trabalhei muito tempo sendo a secretária, coordenadora, diretora, né? Meu Deus. Foram muitos anos até eu ter uma secretária, até eu ter uma coordenadora. Hoje eu ocupo a direção, mas vamos dizer que de 3 anos para cá,
Então, foram muitos anos, muitos sábados, muitos domingos. À noite, eu iria trabalhar, tinha que fazer lançamento, época de vendas de matrículas, vender, eu queria atender a todos. Eu preenchia todos os contratos, fazia todos os lançamentos, cuidava do financeiro. Então, veio uma sobrecarga muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Enfim, e a gente tem filhos, né? Tem filhos, e aí é onde você se pergunta, meus filhos cresceram e eu nem vi. E aí é onde eu perguntei, em uma dessas terapias, e ela falou, a maioria das mães, mas você fez isso porque naquele momento você precisava, mas a gente carrega. Principalmente, eu falo assim, olha, criar filhos não é fácil. Eu vejo os pais falarem muito quando têm os filhos pequenos. A adolescência é um desafio muito grande, vem a questão de hormônios, vem questão de amizades, né, espaços. O que eu posso fazer, Luzia, se alguém me perguntar hoje, para direcionar um filho? Igreja, esporte, e você fazer parte da vida dele, fazer parte das amizades deles. Por mais que a gente achar é difícil, eu me desdobrei, trabalhei muito, mas eu penso, eu nunca parei e me voltei para isso, sabe? Porque eu tinha minha mãe, que foi o meu suporte, então eu só trabalhei. Comecei a ler muito, comecei a fazer cursos e eu abri a escola sem experiência de sala de aula. Eu não tinha essa experiência. Você tinha faculdade, mas não tinha a prática. E eu vim com essa visão de cuidados, né? Eu quero que seu filho, Teodora, saia daqui bem cuidado. Que ele do jeito que você me entregou, eu vou te entregar no final da tarde. E aí vem com o tempo a questão, mas eu quero ser conhecida como ensino também, né? Porque você precisa ser reconhecida pelo seu trabalho. Você é uma grande guerreira, uma grande mulher, você fez e aconteceu. Mas e o meu trabalho? Como ele é reconhecido? A Luzia da Caracol, muitos conhecem. Eu não consigo mensurar isso, dimensionar isso, porque às vezes as pessoas... você... E às vezes eu fujo um pouco disso, sabe? Eu fujo um pouco, sabe aquela coisa? Vamos falar sobre esse assunto, vamos viver esse assunto. E às vezes eu gosto, o que você faz? Sou professora. Por quê? Que legal. Porque eu não sei se eu consigo mensurar isso, sabe? Tá. Você acha, de repente, é grande demais para você digerir tudo isso. E se parar para pensar, talvez eu queira recuar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A escola tem bebês a partir de 4 meses. E, tem muito mais aqui. Peraí, Dani. Peraí, que tem mais uma novidade ainda na história da Luzia. Mas antes disso, eu tô vendo que tá chegando algo para nós. Você percebeu? Tem alguém... olha isso. Nosso primeiro recebido, Luzia! Para nós... E eu sei Dani. que tem mimo para você também, Dani e Teodora. Preparamos esse mimo com muito carinho e capricho. Esperamos que vocês amem. Canto Feliz Doceria. Canto Feliz Doceria. Canto arrasou. Eu vou Feliz até fazer Doceria. um vídeo, peraí. A sua doce felicidade no Canto Feliz. Então, tem doces para nós, tem doces para você também, Luzia. Olha só. E se você ainda não experimentou, corre lá no Instagram da Canto Feliz Doceria e faça seu pedido. É da Iaponira e o companheiro dela, um casal que começou recentemente, em fevereiro deste ano. Eles começaram. A Dani vai falando aí, eu vou fazer um videozinho. Eu conheci a Iaponira na sala de aula, foi minha aluna no curso de jornalismo e iniciou esse empreendimento. Então, é sonho que ela mandou pra gente. Eu já vou abrir para vocês virem. Já fez o vídeo? Eu já fiz, Dani. Olha que Vai lindo. abrindo aí, Theo. Ai, gente. E entra lá. Eu sei que, assim, a fama é ótima e nós vamos experimentar. Daqui a pouco eu falo o que a gente... É a primeira vez que você experimenta também? É a primeira vez que eu vou experimentar. Luzia! E tem de Nesse chocolate, horário de ainda? doce de leite e de... Chocolate, doce de leite e brigadeiro branco, se não me engano. Gente, olha o capricho! Que coisa mais Canto Feliz linda. Doceria. Primeira para nossa visita.
A nossa visita ganhou convidada. também. Ai, gente, obrigada. E pode ter certeza que eu vou visitar, sim. Ó. Chocolate, vê aí do que é. Ai, Doce o meu de leite. então o de meu é leite. de creme. É, Meu Deus. Deixa eu ver aqui, Gente. Theo, se é creme ou Será se que é creme? brigadeiro branco. Ó, os sabores são brigadeiro Ai, branco, olha chocolate só, e doce que de leite. cuidado. Bom E ela cheiro. também está no iFood, viu? Você pode pedir lá o delivery para entregar para você. Gente, sonho. Ai, que delícia. Ó, fica à vontade se Meu você já quiser provar. Se quer esperar um Eu vou pouquinho. esperar um pouquinho, depois Então, eu vou provar depois, essa delícia. depois da Olha o entrevista meu vamos comer, de né? doce de leite. Ai, Luzia, que lindinho. Acho que vamos fazer uma troca, cada uma. Vamos experimentar todos. Vamos fazer uma partida. Vamos Aí, experimentar todos. Vamos experimentar Obrigada, todos. viu? Iaponira. Posso passar o dedinho aqui? Ah, claro, deve. Olha, Canto Feliz Doceria. Muito obrigada. Nós amamos o mimo. E a Ponira, amei seu nome. Bonito, né? Diferente. Lindo. E pra você com carinho nosso também. Da Obrigada, Iaponira, gente. É um carinho do Obrigada. Canto Feliz Doceria Pra e pra nossa você. Entrevistada. E Luzia? A Luzia não para por aí. Não, ela não para por aí. Tem um filho no forno. Filho? Um livro. Exatamente. Ai, gente, que susto eu falar. Gente, eu acabei de ser avó, eu tenho que contar que eu sou avó Quer dizer que eu tô agora. grávida, nem tô sabendo? Gente do céu. Não, isso não. Agora eu vou esperar os netos, né? Ai, vou curtir olha, os netos. Eu fase boa, né? Dizer que Ai, você tá esperando o neto. Então, Maravilha. Theo, eu comecei a escrever um livro tem um ano e pouco. É um desafio, outro desafio, né? Tenho tido pouco tempo para ele, porque junto disso veio a outra escola. Mas eu acredito, dentro de um ano aí, eu consiga concretizar todo ele, né? Meu É um livro Deus. sobre? Sobre a minha vida. Ah, sua Ai, história. Sobre a minha história, exatamente. biografia. Exato. Que Ai, legal. Eu falo assim que o super apoio, né, que a gente tem que dar a muitas mulheres, que é aquela história, eu já parei, ai, tô com 30, meu casamento acabou, minha vida, eu não realizei. Nunca é tarde para realizar. Sonhar e realizar. Basta querer, né? De onde é que nasceu essa ideia do livro? Já existia isso também dentro do coração? Não. Não? Não, eu gosto de ler, né? E um belo dia em casa comecei e eu gosto de escrever. Tanto que eu comecei a digitar ele agora, Ah, porque eu gosto de escrevendo, Sim. escrevendo, né? Ali separa, volta, vou mudar isso aqui. gente. E eu comecei a digitar há pouco tempo. Tô nos finalmente. Ai, meu Então, Deus. quando estiver pronto, você volta para contar a história do seu Vai livro. ter muita emoção, Volto, Luzia. volto. Vai, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Luzia, e o que a Luzia de hoje falaria para a Luzia de 20, 30 anos atrás? Que conselho você daria para essa pessoa? Eu deveria ter conhecido sobre Deus mais cedo. Não que eu não tivesse uma formação, eu tive, mas o exercício da fé, ele é constante. Ele é constante. Você não pode parar. Ah, porque eu tenho tal coisa ou eu estou passando por tal situação, né? Então, Deus presente na sua vida desde cedo, eu falo isso para mães, desde cedo ensinar isso para os filhos. Porque quando a gente tem uma vida movida pela fé, uma vida espiritual alimentada, você nada teme, você vai rompendo e as coisas, e Deus vai provendo na sua vida grandemente, né? Eu falo disso porque é algo que eu vivi. Eu não tive sorte, conheci pessoas, eu corri atrás dos meus sonhos, corri, mas a minha fortaleza, a minha coragem veio desse Deus poderoso, que eu tudo posso, né? Nele que me fortalece. E o que te falta? Falta alguma coisa para te preencher, digamos assim? Não sei se preencher Então. a palavra, para te completar, não sei. É uma coisa de cada vez, né? Tenho 2 filhos,
Um tá acabando o jornalismo agora. Que legal, é dos nossos. Olha mas Como é o nome só. dele? Gustavo. Gustavo, bem-vindo. A Mas melhor tá aqui o profissão do Gustavo? mundo. Tá aqui em Itagará o Gustavo. Tá terminando ali na Unemate. Que legal. Que legal. Que legal, né? Ele foi para uma oficina esse ano. Foi o primeiro aluno da Unemate a ser escolhido. Ficou lá na Globo, Infoglobo, 15 dias. Nossa, Uau! E tá aí, né? que Ele, eu acho que experiência. se encontrou. Eu ia falar dos desafios de ser mãe, criar filhos sozinha, que tive uma adolescência ali com filhos que não foi fácil. Gustavo começou 3, 4 faculdades até ele se encontrar, porque às vezes a gente quer que um filho viva o seu sonho. Ah, é verdade. Exato. E ele Exatamente. sempre estava lá em engenharia. Então, deixa o seu filho Exatamente. escolher o Meu curso Deus. que ele quiser fazer. Não era isso. E um dia eu perguntei para ele, começou 3, 4 cursos de engenharia, e por que fazer jornalismo? Aí ele me respondeu assim, você esqueceu que você fazia eu ler um livro por semana e a provinha era no sábado? Talvez por isso eu goste de escrever, eu gosto de falar. Tá bom. E a outra, já dos 3 anos de idade, sempre falou, vou ser médica, Meu médica, Deus. né? Sempre falou. Sempre falou, desde pequenininha. E o Gustavo não. Gustavo teve uma certa insegurança, né? E depois dos 23, 24 anos que ele falou, não, o curso que eu quero é esse. E eu vou passar, vou fazer de novo e vou passar. Então, primeiro isso, a realização. Acho que todo pai sonha com uma realização profissional e a independência de um filho. E saber que você criou filhos, educou para que eles dessem certo. E você Bem pensar encaminhados. assim, eles estão bem encaminhados. Eu acho que essa é a maior realização de um ser humano, que é pai e mãe, né? E depois, Concordo com você. eu não gostaria de envelhecer só. Ai, falta um amor aí. Tchananã. Talvez eu já tenha encontrado o Ah! amor. Só ainda não decidimos, né? Sério? Se a nossa vida, né, da maneira que eu penso, ainda nem chegamos nisso ainda, né? Ele vai levar um susto quando ele ver isso aqui. Mas assim, eu acho que é muito triste envelhecer só. Sozinho, né? O ser Você humano tem foi que ter feito alguém pra para alguém. dividir, você tem que ter alguém para amparar, para encorajar, mesmo que seja lá na frente. As Tem pessoas quanto tempo já, Luzia? que eu tô com essa pessoa, Ah, vai fazer um ano. Um Recente. ano agora no Natal. É super recente. Super aos recente. corações. Aquele emoji de coraçãozinho assim. Sim, Mas eu vou falar... Não, eu tô falando, independente desse relacionamento, é algo que eu sempre pensei. Olha que legal. Porque, às vezes, você dedica a sua vida. Eu dediquei muito a minha vida profissional. Hoje eu falo que eu quero dar uma segurada. Nasceu o meu primeiro neto, Otto. Já tem netinho? Sim, fez 2 meses. 2 meses agora. Que bênção. E eu falo Parabéns. que... Obrigada. Delícia. Que eu quero retribuir aos meus filhos o que talvez eu não pude Aham. ter feito por eles. Ele ou mora aqui, teu netinho? a presença minha que faltou, talvez eles achem isso, né? Eu consiga substituir Ai, cuidando meu aí, dando uma mão na Deus vida do dos meus céu. netos, né? Pelo menos a Mora aqui. escola já vai Mora ter. aqui. Exato. A Exato. escola da vovó. Hoje ele mandou Pois uma é. foto daí no celular da escola. Daí minha secretária, eu olhei, o meu neto tava assim, já segura uma vaga para o berçário 2024. Aí eu caí na risada. Ai, Que gostoso. Então, é uma sensação muito boa. A minha filha fala assim, mãe, lembra quando você falava assim, nossa, mas para pai sempre o meu é mais inteligente, o meu é mais fofo, o meu é mais isso. Agora eu ligo para ela, eu falo, filha, o Otto. Ela fala, já sei, é o mais inteligente, é o mais fofo. Eu falei, não, é o mais cheiroso. E é verdade, Luzia, que amor Ai, que de delícia. neto é amor em dobro, como dizem? É um amor diferente. É. Gente, é um amor com uma maturidade tão grande. Eu fui mãe muito nova, né? Então, assim, quando você pega no colo, você sente aquele cheiro, aquela pele. Eu ainda não sei explicar, é tudo muito novo. Eu sei dizer que é diferente. Tá vendo? É Que delícia. diferente, né? Ai, meu Deus. Que fase do boa, que céu. fase boa. Fase boa. Eu costumo dizer assim, se vocês me perguntassem agora, que ponto da sua vida até hoje, né? Não, eu passaria por tudo de novo.
né? Eu passaria por tudo para ser quem eu sou hoje. Luzia, ouvindo tudo isso, desde o início, sinto, Dani, que essa mulher não teve medo de nada. Ou teve, mas enfrentou, né? Enfrentou e não demonstrou. Fala, dá um conselho, deixa uma mensagem para os novos empreendedores, né? Ou os futuros, ou aqueles que ainda nem sabem que são, mas que têm na veia e têm vontade, mas Olha. têm medo. Eu falo que nós não fomos criados para ser empreendedores. É. Muitas pessoas falam, apesar, nada contra, eu tenho 2 irmãos concursados, né? Eu almejo um concurso. E lá na escola nós começamos com educação financeira e empreendedorismo, que eu quero que as crianças, eu acredito aí num futuro melhor, desde que elas aprendam a empreender desde cedo. Né? Elas tenham liberdade de expressão e busquem aquilo que eles desejam. Costumo dizer que para empreender você precisa começar. Não tem como não dar certo se você, claro, você não vai fazer loucuras, você precisa planejar. Se você planejar, não tem como não dar certo. E você colocar os seus planos, eu sempre falo que a Caracol Kids, o autor dessa história foi Deus. Se você colocar Deus dentro desses planos teus, ele vai te direcionando e você vai conseguir alcançar o seu espaço. Não desista. Luzia, para a gente encerrar, um grande sonho, qual que ainda vive aí dentro de você, para o seu presente e para o seu futuro? Meu Deus, um grande sonho? Eu não parei para pensar nesse grande sonho, você me pegou agora. O que seria grande sonho? De repente, para os seus filhos, para o seu neto, para a sua escola, para o seu amor, enfim, para a sua vida daqui para frente. Eu gosto muito de viajar. Conhecer lugares. Conhecer lugares. Eu acredito que, além dos livros, viajar nos traz uma cultura, um vasto conhecimento. Conhecer lugares novos fora do nosso país. Viajei bastante dentro do nosso país e eu sempre tive isso em mente. Eu só fui uma vez para fora e eu sempre pensava, eu tenho que conhecer primeiro o nosso Brasil, né? O nosso país. E hoje, talvez já comece a pensar aí, sobrar um tempinho para viver novas culturas e agregar conhecimento. Arrasou. Sempre, né? Sempre. Agregando conhecimento. Agregando conhecimento ao lado de um grande amor. Vai ser top isso Vai aí. ser olha sensacional. só, isso tá quase um pedido, né? Pois é. Senti isso, eu Pois senti, é. mas, né? Vamos acompanhar cenas dos Vamos próximos capítulos. Acompanhar. Vamos seguir as Existe redes um sociais. tempo, né, para todas as coisas. E eu acho que depois de um determinado tempo, as coisas foram acontecendo realmente como deveriam acontecer em E minha é vida. diferente, Luzia? O quê? Namorar nessa Namorar de idade. agora? Então, a tal palavra maturidade, que às vezes a gente acha que encontrou, quando a gente está apaixonado, às vezes essa maturidade, ela falha. Tem comportamento de adolescente, Tem às vezes? comportamento, tem. Que legal. Ai, é verdade. Mas é isso que nos move, né? Isso é. Isso que nos faz feliz. É. Eu posso dizer que eu estou bem feliz. Ai, que Bem delícia. feliz. Isso que importa, né? Exatamente. Estar feliz. Isso é o maravilhoso. E nós também estamos muito felizes e com certeza quem nos acompanhou até agora está muito feliz porque o que entregamos aqui hoje, Daniela Santos, Demais, hein? Né, Que Dani? profundidade. que Ó, delícia, que falei no história. início que não era só uma história de empreendedorismo, era uma história de De vida, vida. sem saber a história inteira de vida. Né? Mas é mais do que eu imaginava. É mais do que você imaginava. E é isso que é Ai, gostoso do nosso entrevista com elas. É isso que a gente quer levar até você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. Porque também estamos no Spotify, né, Dani? É No YouTube, é YouTube, no Spotify. Instagram. Então já Os aciona recortes o no Instagram. sininho aí.
No canal no YouTube. Canal no YouTube. Se inscreve no canal, Se inscreve. ativa notificações que você sempre será avisado quando chegar vídeos novos. Exatamente. E compartilha, manda para todo mundo, Luzia. Manda para todos os seus colaboradores da escola, uma entrevista com elas. Porque assim como a Caracol foi no boca a boca, o nosso também tá. No boca a boca e nos cliques. E nos cliques, né, da vida. E aí, o que a gente diz é o seguinte, Luzia, que a gente quer a companhia de vocês o tempo inteiro. Cozinhando, lavando, passando, no banheiro, por que não? Porque Não a é? gente tá no canal no YouTube e no Spotify, então a pessoa pode assistir Pode e ouvir ouvir. de onde ela estiver. E Exatamente. quando quiser, né? E quando quiser. E quando quiser. Na Nós- hora que quiser. Tá E agora bom. a sua história está aí pro mundo. Pro mundo. Muito obrigada Amém. pela sua super confiança em abrir a sua vida, a sua história, o seu coração para nós. Pra O nós. nosso público agradece, porque recebeu muito conteúdo de qualidade. E a gente te deseja só que você continue sendo essa pessoa super corajosa, determinada e inspiradora que você é, que já está ótimo, Tá né? ótimo. Que já está perfeito. Muito Obrigada, obrigada. E Luzia. eu desejo para vocês que estão começando também muito sucesso, muita coragem, né? Precisamos. E já deu certo. Amém. Vocês Amém. sabem que já deu e a gente ouve, né? Todos os dias, comentários, as pessoas falando. E eu quis estar presente aqui porque eu achei que seria importante para nós, né? Então, vamos aqui pegar as mãos. Que Deus Adorei. abençoe a vida de cada uma de Amém. vocês. Luzia, obrigada, Deus te abençoe, muito obrigada. E agradecer também imensamente a Home Angels, que está conosco nesse projeto. A Caracol Kids está chegando também, se Deus quiser. A Bruma, que nos veste todos os nossos episódios, muito obrigada. Canto Feliz Doceria hoje, com esse recebido maravilhoso. E, claro, tem que seguir Caracol Kids, né, Luzia? No Instagram. Exatamente. Olha só, você que não segue ainda Caracol Kids e Colégio Caracol, corram lá. Você que tem filhos de 4 meses, isso mesmo, bebês de 4 meses, nós temos uma equipe qualificada para atender o seu bebê e nós vamos até o 4º ano do ensino fundamental. Corra lá, temos pouquíssimas vagas para 2024. Algumas turmas já encerraram, mas ainda tem algumas vagas. Ai, que delícia. Gente, aproveita isso. Caracol Kids, você tem criança, aproveita e coloca teu filho lá. Você conhecer a história da Luzia, uma história incrível. Você sabe que Linda. teu filho vai estar em boas mãos. Aproveita isso. E segue Daniela Santos, jornalista Daniela Santos no Instagram. Segue Teodora Malacrida no Isso. Instagram. Entrevista com elas sempre. E muito obrigada por você estar com a gente até aqui. Obrigada. Fica com Deus. Até a próxima. Até o próximo episódio. Luzia, beijo. Muito obrigada. Beijo. Beijos, meninas. E Eu até que a agradeço. próxima. Até.